e vamos a mais um dos vídeos de resumo de história, falando agora das fases da Revolução Francesa. Com a transformação dos Estados Gerais em Assembleia Nacional Constituinte, após o juramento da Sala do Jogo da Pela, os fatos se precipitaram. Aconteceram a tomada da Bastilha, o Grande Medo, a fuga da nobreza, de parte da nobreza posterior e a criação da Guarda Nacional pela burguesia. A Assembleia Nacional aprovou várias leis preocupadas com o levante camponês, o Grande Medo. Aboliu impostos senhoriais, confiscou os bens da igreja, separou a igreja do Estado, na Constituição Civil do Clero, e aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tentando igualar todos perante a lei. Em 1791, foi promulgada a Constituição que transformou a França em uma monarquia constitucional, acabando com o absolutismo monárquico. O rei Luís XVI, não aceitando a limitação do seu poder, tentou fugir do país para reorganizar as suas forças e restabelecer o absolutismo. Porém, foi reconhecido por populares próximos à fronteira e reconduzido a Paris. A Assembleia Nacional, ela se dividia em vários grupos revolucionários interessados nas mudanças e em grupos contra-revolucionários e realistas em menor número que defendiam o retorno do absolutismo. Com as ameaças externas à revolução, vindos de países absolutistas, e a prisão do rei, com a acusação de alta traição por colaborar com a contra-revolução, foi elaborada uma nova Constituição e foram convocadas novas eleições por sufrágio universal, que elegeu os novos membros do parlamento, agora chamado de Convenção Nacional. As primeiras medidas tomadas pela Convenção foram as promulgações da nova Constituição e a proclamação da República. A Convenção Nacional se dividia entre girondinos moderados, jacobinos radicais e centristas ou membros da planície moderados que não se alinhavam a nenhum dos dois grupos. Com o julgamento, condenação e a morte do rei na guilhotina, a revolução se radicalizou e os jacobinos assumiram o controle da convenção. Os jacobinos tinham como bandeira combater as ameaças externas e as ameaças internas. E para garantir o apoio popular, iniciaram uma distribuição de terras da nobreza imigrada, fizeram o tabelamento dos gêneros de primeira necessidade e estabeleceram um ensino público gratuito. Esta fase da Revolução foi marcada pela ação do Comitê de Salvação Pública, que, através da Lei dos Suspeitos e a atuação de um tribunal revolucionário, levou milhares de pessoas à morte, na chamada fase do terror. O terror fez os jacobinos perderem o apoio popular devido ao clima de medo e insegurança e contribuiu para a organização de um complô contra eles. Em julho de 1794, aconteceu a Reação Termidoriana, com os girondinos assumindo o controle da Convenção Nacional. Com a perseguição, prisão e a morte de muitos jacobinos, a fase mais radical da Revolução foi encerrada. Foi elaborada e promulgada mais uma Constituição que estabeleceu o voto censitário para a eleição do parlamento,
garantiu o direito à propriedade e o lucro, estabeleceu-se a abertura das igrejas e se estabeleceu a separação entre os poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. A Convenção Nacional centralizou o poder com a criação do Diretório, 5 diretores eleitos pela própria Convenção que representavam o poder executivo. As disputas políticas internas e as ameaças externas não cessaram, e setores da burguesia organizaram uma conspiração com o objetivo de pacificar definitivamente o país e garantir as conquistas burguesas. A burguesia, com apoio do exército, entregou o poder ao prestigiado general Napoleão Bonaparte. Foi o golpe do 18 Brumário que pôs fim a essa fase da Revolução, iniciando a Era Napoleônica.